Eu te ouço Aê! já. Aí! Até que enfim, hein? Agora eu já te ouço. Bem-vindo, Olha, Fabrício, ao Futuro Consciente. Eu falo o seu projeto mais lindo, um projeto lindo de transformar, de levar a, o conhecimento para todos. Enquanto eu fixo aqui a nossa live de hoje, se você pudesse apresentar, bem-vindo. olá, para quem não me conhece, eu sou Fabrício Kozer, eu sou idealizador do Futuro Consciente. E a gente criou o Futuro Consciente exatamente para mandar mensagens positivas, diante de tanta negatividade que a gente tem no dia a dia, né? Então, o Futuro Consciente ele foi feito exatamente para isso, para te dar uma mensagem de positividade durante todos os dias. Tudo bem aí, Juliana? Então, tudo, só estou tentando fixar aqui um comentário para a gente, mas eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a jornada do autoconhecimento. Qual é o objetivo dela? Para quem eu falo não a viu, como que ela pode resgatar os vídeos? Como é que você pode estar tendo acesso aos vídeos para que a gente possa convidá-los a acessar agora essa semana junto de lives com a gente? Então, a jornada do autoconhecimento, ela foi criada foi um projeto para trazer conhecimento, ajudar no crescimento pessoal de cada um. Então, o que a gente fez? A gente pegou 6 pessoas, né? E essas 6 pessoas, dentro de suas competências, tentaram colaborar com o autoconhecimento de cada um. Né? A gente teve aí você, né, que é uma terapeuta transpessoal, Juliana Lotúmulo, a Vanessa Abrams, que é coach de desenvolvimento humano, o Otávio Alves Júnior, que ele é professor da FGV, executivo, internacional, o Walter de Oliveira Júnior, o Valtinho, que ele é educador físico, ele é desenvolvedor do movimento consciente, que é um método de treinamento, né? E também da Fernanda Venturini, que não precisa nem apresentar, né? Que é atleta e medalhista olímpica. Então a gente juntou esse pessoal para trazer para o nosso público, né? Para quem está engajado com o futuro consciente, ferramentas para o autodesenvolvimento. Então a gente fez essas 4 semanas com 4 temas diferentes, né? Com a intenção de contribuir com o pessoal. Eu falo que a contribuição veio através do autoconhecimento, que, a meu ver, né, e acredito que para o futuro consciente também, é a ferramenta que nos leva a se conscientizar de um futuro melhor. Não é isso, Fabrício? É isso mesmo, Ju. O movimento consciente, né? O nosso primeiro tema, que foi o movimento consciente. O que você precisa para fazer um movimento consciente? Na realidade, o movimento consciente foi o primeiro tema exatamente por isso. Veio o Valtinho, né, que sugeriu dentro de um tema dele específico, né, e a gente achou legal, porque eu acho que todo movimento, toda jornada que tem um começo, né, ela tem um meio, mas no autoconhecimento ela não tem fim. E o movimento, para você ter um início de jornada, você tem que começar pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento não é fácil. Né? A gente sabe que é um movimento, você tem que ter a conscientização daquelas crenças, daquelas coisas que você trouxe durante uma vida toda e que você não quer mais. Então você tem que treinar um tremendo desapego daquilo que você foi até certo momento para entrar num crescimento pessoal, num autodesenvolvimento. Isso, Eu pelo falo menos como eu falo dessa forma porque foi um movimento que eu tive que fazer, né? É um movimento pessoal meu. eu falo que não é só um movimento consciente, é você sair daquilo que já você estava conhecido, né? Se movimentar para um algo novo. Eu acho que essa é a proposta. E você só vai conseguir fazer isso através de se conscientizar daquilo que está se limitando. Né? Então, assim, numa proposta de um passo maior, a gente veio falar também dos medos, né, que limitam esse movimento. Como é que você fala deles aqui para nós?
Ah, Ju, os medos é complicado, né? A gente é cheio de medos, né? Pelo menos eu sou cheio de medos. Não que eu seja uma pessoa medrosa, mas eu tenho alguns medos, né? Alguns medos que são crenças antigas que veio de pai para filho, né? Se você não fizer isso, você não vai conseguir aquilo. São crenças limitantes, né? Na realidade. E a gente tem que tentar superar isso da melhor forma possível. E para isso, a gente vem fazendo o processo do autoconhecimento, né? Vamos dizer, o projeto do futuro consciente, né? A gente exemplificando, né? Foi um dos exemplos que eu usei até para fazer um dos vídeos que a gente fez do futuro consciente. Esse vídeo, o medo, foi um dos fatores que demorou para a gente montar o futuro consciente. Por quê? Porque a gente achou que ele não ia para frente, que a gente não ia ter, vamos dizer, não ia trabalhar o suficiente para ter, vamos dizer, temas, para ter conteúdo dentro do futuro consciente. Então, isso foi uma coisa que demorou, foi levando, a gente foi levando em banho-maria, e eu fui fazendo esses posts, né, essas coisas, dentro do meu perfil pessoal. Foi depois um tempo, superando os medos, né, com a sua ajuda mesmo, foi aí que a gente jogou no ar. E hoje a gente está aí com 95 mil pessoas, né, seguindo. Ou seja, se a gente tem um certo público de 95 mil pessoas, é sinal que a gente também tem alguma credibilidade. E para isso a gente teve que superar toda aquela crença do não vai dar certo. A gente tem que acreditar, tem que superar e por fé no seu trabalho mesmo. E isso aí é só eu falo, superando o medo. se você se paralisa nesse medo, né, inicial, e aí, assim, eu sei porque eu acompanhei todo o processo, muito provavelmente você não permitiria tocar o coração de quem você toca hoje com as mensagens. Não poderia levar o conteúdo que você leva, como você fez hoje com os vídeos. Então, ao superar esses medos, você fez, primeiramente, um movimento diferente, eu brinco, né? Mas vai com medo mesmo. E ao superar o medo, você pôde tocar muita gente. Hoje você sabe, né, o quanto de relatos tem de transformação que tem ocorrido com as mensagens, com a própria jornada. Você tem aí ideia de quantas pessoas hoje você já tocou com essas mensagens? Relatos? Não, a gente tem bastante gente, né? É diário, né, Ju? Todo mundo vamos dizer, dá uma opinião diariamente sobre o quanto ajuda essas mensagens, esses posts, os vídeos, né? Então a gente vê que a gente começou com um trabalho que era para passar só uma mensagem de positividade, mas a gente não tinha essa noção que a gente poderia estar ajudando realmente as pessoas de uma outra forma, né? A gente tem hoje relatos de várias formas, né? Você sabe disso, eu já passei para você alguns, né? Eu acho que não entra no mérito da questão falar sobre especificamente, né? Mas a contribuição que a gente acaba dando para as pessoas é fantástica. Então a gente tem um retorno. Agora há pouco mesmo, eu acho que era a Maiara que estava falando com a gente, falou que a gente colabora diariamente com ela, com pequenos posts. Ou seja, foi superando os medos, né, aqueles medos passados, que a gente acaba ajudando as outras pessoas a superar os próprios medos. Então é legal isso, é legal ver que um trabalho que a gente fez de coração está dando resultado. A gente está contribuindo com as pessoas. E é legal você falar, né? Óbvio que o resultado ele acaba aparecendo só posteriormente que você sobressai o seu medo, que você supera o seu medo. Mas muitas vezes esse medo está justamente no futuro, né? Que a gente fala antes, o medo de não dar conta, o medo de não ser reconhecido, o medo de não alcançar o objetivo, o propósito maior que você tinha. Que a gente chama isso de ansiedade. Inclusive, a gente falou um pouquinho da ansiedade. Como é que você vê esse medo do futuro, a ansiedade no contexto? Esse medo é o que eu falo, né? Eu tinha muito disso, ainda tenho um certo receio, né? Que é o sofrimento por antecipação, né? A gente imagina que as coisas sempre vão dar errado, e sendo que a possibilidade ou a probabilidade de acontecer uma coisa errada dentro do que você pensa é praticamente nula. Se a gente tivesse esse poder de pensar, nossa, aquilo vai acontecer no futuro, pô, a gente seria
seríamos pessoas especiais, né? Mas não, a gente consegue se auto-sabotar no dia a dia, pensando, pô, as coisas vão dar errado. Esse meu projeto não vai dar certo. Foi o que eu fiz antigamente, né? Bem antes de criar o Futuro Consciente, o pensamento era esse. Pô, o projeto não vai dar certo, então nem vou tentar fazer porque não vai dar certo. E aí a gente vê que esse medo, né, esse medo por antecipação, que seria grande parte ansiedade, né, ele te sabota, ele faz você mesmo ir de encontro aos seus princípios, ao que você quer, vai contra os seus próprios sonhos. Então, o que eu falo? Para você tentar superar a sua ansiedade, você tem que se conhecer. E tem que se conhecer melhor. Né? Você tem que ter consciência das suas limitações. E às vezes essas suas limitações só estão dentro da sua cabeça. Porque na realidade você pode muito mais do que você pensa. E através você tendo essa consciência, essa ansiedade vai acabar diminuindo. Porque você vai falar, pô, nem tudo vai dar errado. As coisas dão certo na minha vida. E eu acredito nisso. Então, você consegue diminuir essa ansiedade. Isso no meu ponto de vista. Né? E que vem do autoconhecimento, né? De você se perceber. E se perceber, às vezes, com pequenas aberturas de olhares, que, para meu ver, é os posts. A Miriam fala até disso aqui, olha, eu consegui ver o meu eu interior através das suas postagens, através do que vocês postam. Consegui alcançar, graças ao trabalho de vocês, a essas postagens que traz esse olhar para dentro. Essa força interna, né, que eu chamo de vida dentro de nós, mas que não é nada super-humano, como diz aqui o Gabriel. Então vocês acreditam em super-humanos? O que você acha disso? Não, respondendo da Miriam, né, a gente tem que se autoconhecer, né, o autoconhecimento é fundamental para você superar os seus próprios problemas, então você vai ter a consciência, a gente não está falando, o Gabriel, em super-humanos, o que a gente está falando é você mesmo se conhecer. Se você pegar e começar a identificar os seus problemas mesmo, o que a gente fala, grande parte do nosso problema está dentro da gente. A gente tem os problemas, né, no trabalho, tudo isso daí, mas os problemas, quem cria, somos nós mesmos, né? Os problemas nos relacionamentos entre as pessoas que a gente convive, ou no lado profissional, tudo isso é fruto nosso. Então, se a gente tiver consciência, né, for atrás de um autoconhecimento, tudo isso é um trabalho. O autoconhecimento não é só o ler, é você trabalhar você mesmo. E para isso dá um certo trabalho. Né? A Ju acompanhou, a Juliana, ela é minha esposa, e ela acompanhou esse trabalho. Então, eu fiz esse processo de autoconhecimento durante 8 anos, antes de colocar o Futuro Consciente no ar. É um trabalho de desenvolvimento de passinho mesmo, né? A gente fala que o externo, muitas vezes, a gente não pode mudar, né? Mas como a gente vê esse externo, é o grande relance, né? A partir da sua visão, a partir do seu olhar, eu brinco, né? Você pode colocar uma lente de contato, você pode calçar um melhor sapato para caminhar onde aquela estrada está muito ruim. E ao se conhecer, você vai conhecer o tamanho do seu pé, vai saber a ferramenta adequada, o sapato adequado para você caminhar, a luz, né, se ela está te ofuscando ou se você precisa de um óculos de sol para caminhar. Isso é o autoconhecimento. E não é acreditar no super-humano, né, Pico, mas é acreditar numa força que existe aqui dentro. Né? Eu falo, enquanto você está respirando, tem força aí dentro. Sem dúvida, a gente tem muita força interna, né? Então, vamos dizer, para superar a ansiedade, você tem que acreditar em muita coisa, principalmente você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que você pode superar isso. Não é andar com aquela máscara, falar, não, eu sou foda. Não, você não é foda. Você tem uma máscara que você está se mostrando foda. Você é foda por fora, mas por dentro você é um ser humano igual a qualquer outro. Cheio de defeitos, cheio de manias, cheio de crença. E aí, a partir do momento que você faz esse trabalho e começa a identificar tudo isso dentro de você, as coisas vão ficar mais fáceis. Não que a vida vai ficar fácil,
mas vai ficar mais fácil de você lidar com você mesmo, de você lidar com as suas crenças, com as suas limitações. E isso não é fácil. Não, mas eu falo, mas é possível, né? A Miriam começou aqui, ela até colocou, que ela, em alguns momentos ela cobrava afeto, né? Sentia carente e alimentava, eu falo, projetava isso no outro. Aí ela começou a ver que o problema era a carência dela, que a hora que ela se cuidava, a hora que ela se respeitava, ela não precisava que o outro jogasse esse afeto para ela. E aí isso ela ficou... É isso mesmo, Ju. A Mira, você percebe, ela está num processo de autoconhecimento, de crescimento pessoal fantástico. Se ela está tendo noção disso, ela tira uma carga de cima do outro, porque você jogar aquele negócio em cima do outro, aquela pessoa me faz feliz, está completamente errado. Né? Ninguém faz o outro feliz. O que você pode? Você pode contribuir, você pode contribuir com a felicidade dessa pessoa, mas você não faz essa pessoa. Na verdade, você pode ser caminho, você pode ser uma ferramenta para a felicidade dela, mas você não faz a pessoa feliz. Então, ela tá bem legal o que ela está falando aí, porque ela está num caminho de autoconhecimento e ela sabe disso. Ela está tendo consciência que ela não precisa dos outros para ser feliz. Ela pode ser feliz sozinha. E cada um dá o que tem, dá o melhor que tem. E aí depende da gente, como a gente recebe isso. Cada um tem o teu coração, as suas limitações, né? E cada um tem uma maneira de expressar o seu próprio sentimento. E a hora que traz, né, eu falo, você traz a responsabilidade por nutrir aquilo que você precisa de você mesmo, você não joga no outro e ele nutra aquilo que você quer, né? Então é caminhar realmente lado a lado um com o outro. Não é fácil, eu brinco que é desafiador, mas é um grande passo no processo evolutivo. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Óbvio, existem essas limitações daquilo que a gente foi, daquilo que a gente não recebeu muitas vezes, né? Ou recebeu e imagina não ter recebido, que são os nossos processos de infância, né? Eu falo, a gente acaba recebendo a vida como os nossos pais puderam nos dar. E como eles puderam nos dar, na maioria das vezes, é o melhor que eles puderam. Mas a nossa criança muitas vezes não se sente completa, né? E aí acaba pedindo para o outro completar aquilo que ela não se sente completa. Fica pesado demais. Então, quando a gente fala em se conhecer, é justamente isso, tá? Como é que eu estou chegando aqui, né? Como é que foi o meu passado? Como é que eu posso olhar tudo isso e me fazer presente no momento presente sem exigir que o outro acolha a minha criança? Tá ali no adulto. Certo, chegamos ali. Agora, existe algo em nós que eu falo que vai além até de tudo o que a gente foi. Né? A meu ver, né? É algo de uma sutileza, de uma espiritualidade que algumas pessoas falam em fé, né? Em acreditar numa força maior. Não só aqui dentro, mas que também está ali fora. Como é que você vê essa fé que também foi algo abordado na jornada do autoconhecimento? Então, Ju, a fé, a gente tem a fé religiosa, né? Você sabe, eu sou uma pessoa bem religiosa. Eu sempre rezo antes de dormir e tudo. Mas eu acho que no dia a dia, não só a fé religiosa é fundamental. A gente tem que ter uma fé na gente mesmo. A gente tem que ter uma fé, o que eu falo. Eu exemplifiquei de 3 formas o poder da fé num dos vídeos dos 5 minutos de prosa. A gente tem a fé em si. Você tem que ter a fé em você. Você tem que acreditar que você pode superar, se você pode superar os seus limites, você pode superar o seu medo, você pode superar a sua ansiedade, e sim, você também pode fazer as coisas acontecerem na sua vida. Ou seja, o futuro consciente. Pô, eu achei que eu podia criar uma ferramenta que pudesse contribuir com o próximo. Então foi assim, foi dessa forma. Então eu tive fé no meu conhecimento para colocar em prática, para criar uma ferramenta que pudesse colaborar com alguém para deixar essa pessoa melhor ou para fazer o dia dessa pessoa melhor.
né? Ou pelo menos, nem sempre todas as mensagens do Futuro Consciente são mensagens só de positividade, tem umas que são bem para te colocar em consciência, para cutucar, né? Deixar você mais consciente da tua vida. Então, esse é um momento de fé, eu acreditar em você, né? Um outro momento é o acreditar que as coisas vão acontecer por si só, que seria a fé passiva. Então você senta e fica esperando. Não, vai dar tudo certo. E fica quieto. Não, isso vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Eu tenho fé. Essa fé está valendo. É a fé que a gente também tem em Deus, é a fé que a gente tem em Jesus Cristo, que Ele vai fazer um movimento e vai ajudar a gente. A gente tem que ter essa fé. Mas também a gente tem que fazer alguma coisa para contribuir para que as coisas aconteçam na sua vida. Dentro dessa fé passiva... ele haja pelas nossas mãos, não é mesmo? Exatamente. Então, o que acontece? Você também, dentro da fé, você vai esperar as coisas acontecerem. Mas não só isso, você tem que contribuir com isso. Então, dentro dessa fé passiva, você tem que se preparar. Eu acredito que isso vai acontecer, mas eu me preparo. Né? Eu vou atrás do autoconhecimento, eu vou atrás do meu crescimento pessoal, eu vou atrás de leitura, vou estudar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para fazer essa fé virar uma fé ativa. Então, aí volta naquele negócio. Eu sei, eu me preparei e eu vou fazer acontecer. Porque eu acredito que isso vai acontecer. Então é dessa forma, você tem a fé, vamos dizer, a fé em si, você tem a fé passiva e a fé ativa. Eu vou fazer acontecer. Então eu me preparo para isso. E eu, a partir do momento que eu começo a me preparar e vou de encontro ao meu objetivo, a minha meta lá no final, eu tenho... faz um movimento em relação a isso, um movimento consciente em relação a isso. Exatamente isso. Então aí você faz esse movimento para tentar alcançar a sua meta, o seu objetivo. E é assim que tem que ser. Pelo menos no meu ponto de vista. É lógico, a gente não estou descartando de maneira alguma a fé em Deus, ou a fé em Jesus Cristo, Buda, em qualquer outra religião. Eu acho que tem que ter esse tipo de fé. Mas você, mais do que tudo, para a tua vida, para o teu dia a dia, você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que ter a fé em si. Né? E a fé, tanto passiva, é boa, que é a fé em Deus, mas também tem que ser a fé ativa. Você tem que acreditar que você pode se preparar e conquistar. É assim que a gente vai conquistar alguma coisa. E é bem isso mesmo. O pessoal que está chegando agora, boa noite. Eu sou Juliana Lotúmulo, eu sou uma das colaboradoras aqui do Futuro Consciente. Hoje eu falo com o Fabrício Kozer, Pico, meu marido também, mas que é o idealizador do Futuro Consciente. E ele veio trazendo numa jornada de autoconhecimento, convidando pessoas que já fizeram o trabalho do autoconhecimento, mas eu falo isso é um caminhar. A gente só deu alguns passos e aí está convidando vocês a virem junto com a gente. Não só eu, o Pico, o Fabrício, mas também a Fernanda Vendramini, a Venturini, a Vanessa Abrams, o Valtinho, o Otávio, tiveram com a gente dentro de uma jornada. Essa jornada nós elaboramos alguns vídeos explicativos, esses vídeos ficaram todos arquivados, não é, Fabrício, lá no canal do YouTube, não ficaram? Isso. Todos os vídeos, né? A gente produziu, na realidade, são 24 vídeos. Cada colaborador gravou 4 vídeos, né? São 6 colaboradores, né? São 6 participantes. E todos os vídeos estão dentro do YouTube do Futuro Consciente. Cada um, são 6 vídeos falando sobre o movimento consciente, são 6 vídeos falando sobre os medos que te limitam, são 6 superando a ansiedade, e 6 sobre o poder da fé. São ferramentas que a gente se reuniu, né? Ninguém ganha nada com isso. A gente só está tentando passar para vocês um pouquinho do que a gente aprendeu. Né? A gente tem um aprendizado, a gente correu atrás do autoconhecimento, né? E através disso, a gente só está querendo dividir, querendo colaborar com o próximo. E eu acho muito bacana, né? Você falar disso, porque a Catiane fala bem disso mesmo, né? Que em um momento da vida dela, ela se via presa ao passado,
seguia presa de como foi a vida dela. Nesse convite de se movimentar em direção à vida, de se movimentar em direção a ir para um movimento mais consciente, ela pôde, inclusive, perdoar lá atrás do passado, eu falo, e não é nem perdoar, né? É aceitar tudo como é que foi, integrar essa vida e olhar lá para frente. Muito legal isso. Se for falar de passado, né, Ju, a Ju, ela tem até tem várias histórias para falar sobre mim, né, mas eu também tenho várias histórias. A maioria, a gente sempre vai olhar o passado com alguns olhos, né, a gente fala, o passado foi ótimo, tal. O meu não foi tão ótimo assim, né, a gente tem certas sombras do passado que fizeram a gente procurar essa mudança, né, que foi uma das coisas que fez a gente mudar, procurar o autoconhecimento. Também eu fui inspirado pela Ju, pela própria Juliana Lotúmulo, que ela foi atrás, né, antes de mim, e depois eu fui atrás. Mas o passado é só um empurrão para isso Quando acontecer. a gente toma consciência, né, do passado, ele justamente vira uma força dentro de nós. Eu falo, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você vivenciou te transformou, e se te transformou, você tem que levar isso como força lá para frente, né? Tem gente de Portugal aqui falando oi pra gente, deixa eu só dar um abraço aqui, o Serginho de Portugal, a Kátia que também está aqui, legal, tem bastante gente, Kátia tem nos acompanhado no processo evolutivo. Deixa eu ver, ó. Tem alguma aqui, ó, o Silvanildo está perguntando, veja se você pode responder com as suas palavras, né, aquilo que para você é. O que é a fé? O que é a fé? Bem, a fé é você acreditar em você mesmo. É acreditar que você pode superar todos os obstáculos que aparecem na tua vida. É o se preparar para o que vier. A fé está dentro de você. A fé em Deus, a fé no próximo, a fé no universo, mas principalmente a fé que existe dentro de você. Você pode superar tudo isso daí. Essa é uma visão minha. Eu acredito muito em Deus. Já falei isso antes, né? Estou repetindo, mas eu acredito que grande parte da fé está dentro de nós. E a fé que a gente pode superar os nossos limites, não é isso, Ju? Sim. Por falar em fé, né? É óbvio que cada um tem a sua maneira de acessar a fé, de acessar essa espiritualidade, mas eu gostaria que você colocasse aqui, e talvez possa, inclusive, iluminar uma maneira das pessoas acessar essa fé no dia a dia. Como é que você consegue acessar essa força, essa energia da fé, por exemplo, no seu dia a dia, com um simples gesto ou o que seja? Como você acessa a fé? Bem, primeiro, antes de tudo, vamos contar uma história, né? Eu, quando tinha uns 15, 16 anos, eu escrevi uma carta para mim. E essa carta eu peguei e guardei. Eu esqueci dessa carta. Eu escrevi num dia à noite, não lembro nem quando foi. E essa carta ficou durante muito tempo guardada. E passou um tempo, né? Eu conheci você, tivemos um filho. E aí minha mãe, antes de falecer, ela veio e, filho, olha o que eu achei. Estava escrito naquela carta, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu acho que escrevi para mim. Você lembra como é que estava o contexto, né, da sua vida, quando você escreveu essa carta? Aos 15, 16 anos? Estava fácil, estava harmônico, equilibrado, né? Eu falo porque muitas vezes é difícil você acessar a fé em situações mais complicantes. Você lembra como é que estava para você acessar essa fé? Bem, é complicado contar isso, né? Mas tudo bem, vai. Não, você não precisa contar em detalhes, você foi só parâmetros de como você acessou esse momento de fé, mesmo em meio às circunstâncias onde você estava. Eu acho válido. Bem, eu estava passando por um momento bem difícil, né? Não só familiar, né? Mas assim, outras coisas, outros problemas. E aí o que aconteceu? Eu acabei vendo isso como um desabafo para Deus.
Eu escrevi isso como se fosse uma carta direcionada a Deus. Foi um pedido, a carta é um pedido. E aí, o que está colocando lá? Eu pedia para chegar, me formar na faculdade, pedi uma mulher, pedi um filho. E foi bem detalhado, né? A minha casa própria, tudo. E foi tudo detalhado. E aí, minha mãe veio e me entregou essa carta, pouquinho antes dela falecer. Na hora que eu abri, que eu li, parecia que eu estava lendo o que estava acontecendo na minha vida. Foi exatamente aquilo. Ou seja, aquela fé lá atrás, né, que eu poderia conseguir isso, eu coloquei num, vamos dizer, não é um projeto de vida, foi uma carta que eu escrevi para mim. E que essa carta se perdeu. E que ela veio aparecer depois de 20 anos, eu acredito. E foi exatamente isso. Inconsciente, né? Ou, quer dizer, consciente naquele momento, mas inconsciente, porque eu esqueci que eu tinha escrito aquela carta naquela época. E foi acontecendo tudo isso. Ficou no subconsciente. Ou seja, a fé que eu poderia conquistar tudo aquilo lá, me preparando para tudo aquilo que eu pedi, é o que foi acontecendo. Né? Aí você me perguntou, como é que eu disparo isso no dia a dia? Né? Foi o que eu falei, vou voltar lá atrás. Eu acordo todo dia, eu olho para minha mulher, eu olho para o meu filho, eu olho para minha casa, eu olho para as coisas que eu tenho, e eu falo, pô, fui movido pela fé. Eu acreditei que eu podia ter tudo isso hoje. Então, quer dizer, eu tenho fé que eu vou mais adiante. E faço meus projetos de vida, né, planejo minhas metas dessa forma. E aí Então, eu vou ter fé, eu tenho fé que eu vou conquistar essas novas coisas. Através do quê? Do que eu tenho hoje, porque foi com fé que eu tenho tudo isso hoje. Né? Então eu vou ter legal. essas coisas futuramente através da minha própria fé. É essa fé que me move. É a fé em mim, a fé em Deus. É bem isso que a Miriam está colocando aqui, ó. Inconscientemente, você desenhou o seu futuro. A fé, eu falo, é bem isso, só, verdadeira, aquela que vem de dentro e muitas vezes expressada na solitude do seu ser, né? Eu falo, em total conexão com você mesmo. Esse menino, né, de 15 anos, a hora que parou e escreveu essa carta, entrou em total conexão com aquilo que era mais essencial dentro dele. Qual que era o propósito de vida dentro dele? Né? Então, assim, num convite a acessar a fé de cada um, essa é uma ferramenta que a gente muitas vezes usa terapeuticamente, né? Fecha os olhos, né? Pega um pedaço de papel e uma caneta e escreva como se você escrevesse algo a alguém muito maior, a um gênio da lâmpada, né? Chame isso do jeito que você quiser. E guarde isso com a maior riqueza e profundidade que você pode. Isso, para mim, também é fé. É você se conectar com esse seu propósito interior. Né? Lá atrás, o menino de 15 anos tinha um propósito. Né? Acessou esse propósito, pediu, entrou em conexão com algo divino e sedimentou. Através das mãos sagradas da sua mãe, essa carta retomou as suas mãos. E, a meu ver, hoje, um propósito divino também é o futuro consciente para você. Pois é o propósito divino de conduzir as pessoas num olhar, pelo menos que seja um pouquinho, né, diferente em cada dia. É isso mesmo, né, Ju? Eu acho que todo mundo tem que se preparar de uma forma ou de outra, mas eu acho que você tem uma preparação, não só a preparação do autoconhecimento, né? Você tem que ter uma preparação espiritual. E essa preparação espiritual, né, ela é base para você suportar esse autoconhecimento. Então a gente vai ter tudo que acaba, vamos dizer, essa preparação acaba doendo, porque ela vai de encontro a muitas coisas que você tinha como certo. E você vê que na hora que você começa a realmente aprender alguma coisa, que aquilo que você tinha como certo, na realidade, é um incerto, né? É aquilo que não te serve mais. Então você também tem que ter consciência do que não te serve. Tem uma hora que a gente tem que parar, ter consciência, isso não me serve, deixar de lado, por mais que sejam os melhores valores que seus pais passaram para você, né, para a gente, eles deram o melhor que eles podiam na época deles, porque eles também receberam o que os pais deles passaram para eles.
Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode agradecer, né? Colocar de lado, falar isso não me serve mais, e daí para frente você tocar a tua vida. A Eu gente acho fala que na constelação que a gente não deve nem colocar de lado. A gente guarda aqui dentro do coração, dá uma respirada bem profunda e fala, agora com essa força eu faço a minha maneira. Mas cata tudo de papai e de mamãe, para que a gente possa caminhar ali para frente, assim, numa jornada inundada de força. Porque a gente precisa dessa força dos pais. É isso mesmo, a gente tem que se preparar, né? Então a gente tem que agradecer aos nossos pais. Você sabe, você conheceu meu pai, você conhece meu pai, conheceu a minha mãe, né? O meu pai não é flor que se cheire, mas Claro que gratidão é. para o meu pai pela vida que eu tenho hoje, né? E ele me deu muitas ferramentas, né? Ele me deu a força de viver, ele me deu muita coisa boa. Eu agradeço a ele de coração, né? Mas eu quero fazer a minha maneira também, né? Foi alguma coisa que a gente falou até numa live a semana passada, né? Uma live de casal que a gente fez. Das coisas boas e ruins que a gente recebe dos nossos pais, né? E como ter consciência das coisas que não te servem mais podem ajudar na sua evolução no dia de hoje. Sim, sim. O É meu legal pai, aqui ele... Diga. Vou falar, vou falar. Não, eu ia dar um relato aqui da Cássia, desse negócio de propósito, que ela tem andado com tanta fé hoje no dia a dia dela, no propósito do momento, que ela acha assim, que tudo já deu certo. Já, é isso daí, já deu certo, né? E aquele negócio, pô, tá tudo ótimo, mas pode ficar melhor ainda. Não quer dizer que já tá tudo ótimo que vai piorar, porque também tem aquelas pessoas, né, que tem aquela crença que acredita que quando tá bom, tá bom demais, se melhorar estraga, né? A gente tem um grande mestre aí que fala o contrário, né? Se melhorar, vai ficar melhor ainda, não vai estragar. Então a gente tem que sempre acreditar dessa maneira, tem que pensar positivo. Se você tem fé que tá bom, por que não pode ficar melhor? Por que você vai acreditar que as coisas vão começar a desandar e as coisas vão começar a cair? Não. Se tá bom, pode melhorar muito ainda. Você tem que ter fé nisso. É lindo você falar isso, que foi justamente com esse propósito que a gente criou a jornada, né? Estava muito bom e ainda continua muito bom, levando as mensagens diárias, né, para o pessoal do Futuro Consciente. Mas com o propósito de dar um passo maior, né, de poder ajudar e contribuir ainda mais, eu falo, somos seres em total transformação, aquilo que talvez lá atrás estava o suficiente, agora não está mais, e num momento de pandemia, eu falo, o ideal é que a gente possa, assim, né, se transformar ainda mais, por isso a gente tem buscado ferramentas. A gente não está sozinho nessa, né, e tem uma proposta de levar ainda mais isso, mas eu queria que você falasse se, né, isso aconteceu ou não, para você construir essa jornada de transformação, jornada de autoconhecimento, mudou algo aí em você? Fez com que mudou você em se mim? conhecesse ainda mais? Muda, né, Ju? Não tem como, não. Você tem muito mais consciência de tudo aquilo que você era. Igual você exemplifica, né? Para quem não sabe, né, gente, a Jo, ela é mestre reikiana e ela me usava, ou usa ainda, né, como exemplo no reiki, de um cara ogro que saía à noite, às vezes, para arrumar briga, gratuitamente, entendeu? Então, é um passado que eu não tenho orgulho, né? Mas que Meu era filho... o que você podia fazer para aquele momento? E meu filho, acredito que nem saiba disso. Se ele também não estiver vendo a live, ele não vai ficar sabendo. E eu não tenho orgulho nenhum com relação a isso, né? Mas eu olho para o passado, depois do autoconhecimento, né? Eu vejo que aquele cara, pô, não existe mais. Grande parte dos meus amigos naquela época, às vezes fala, pô, Pico, você ficou, o que é, virou padre? Eu falei, não, é a mesma coisa. Eu sento, tomo cerveja, brinco com os caras, conto piada, faço as palhaçadas do mesmo jeito. Só que algumas coisas mudaram.
O que são essas coisas? São a consciência perante o próximo. A gente tem que estar aqui, a gente está aqui de passagem, a gente tem que ter um pequeno propósito. Qual que é o seu propósito? Você quer contribuir com o autoconhecimento ou o crescimento de uma pessoa? Você quer ajudar o próximo? Porque, de alguma forma, você tem que passar por aqui. O legado, legado é deixar um filho. Pô, legal, então eu já fiz a minha parte, já deixei meu legado. Que seria meu filho? Não, eu quero contribuir, eu quero ajudar as pessoas. Então, a gente está fazendo... O Futuro Consciente, na realidade, ele tem um projeto muito maior. Né? Então a gente está começando agora, a gente está levando essas ferramentas, que seriam essas pessoas, para contribuir com o autoconhecimento de todos, mas não vai ficar por aí. A intenção é muito mais. Mas por enquanto, o que a gente pode é fazer isso. Né? A gente fala, a gente ajuda, tenta colaborar, a gente tem várias organizações, né, Ju, que a gente acaba colaborando, inclusive o Grupo Sol, né, que é uma delas, e outras pessoas que precisam que a gente ajude. Né? Falar em ajuda, né, eu gostaria que você colocasse um pouquinho sobre como você lidou com essa culpa, né, do seu passado. Eu falo, adiantou você ficar, né, preso no passado, na culpa, só olhando, porque a Maria fala aqui, eu tenho um sentimento de culpa do passado e sofro ainda com isso. Como é que você lidou com essa culpa do que era no passado? Ia adiantar você permanecer, né? E ainda a Amália pergunta aqui, propósito de vida, eu quero um. Eu falo, junte-se. Junte-se ao outro para um propósito maior, que eu falo, já é algo que a gente pode caminhar junto, não é mesmo? O propósito é seu, é um propósito de vida, você tem que ver o que, no fundo, você tem esses avisos, essa intuição, aquele negocinho, aquela vozinha, você mesmo falou, né, Ju? Aquela vozinha que fala no teu ouvido. Você pode ter certeza que isso aparece para você. Então, você tem que estar ciente, o seu propósito você pode construir. Eu quero ser, eu posso fazer. Olha o propósito lindo aqui que eu falo, né, do pessoal do Grupo Sol. Né? Eu falo Isso, que quando você ajuda o outro, isso já é um propósito divino. O Roberto está aqui com a gente. Eu estou vendo, viu, Robertão, aí. Não, é fantástico. O trabalho do Grupo Sol, né, gente, eles ajudam 9 entidades e eles estão passando por um momento até complicado, né, Ju? Vamos falar até um pouquinho do Grupo Sol aqui, porque o Grupo Sol, ele angariava os fundos para as entidades deles através das festas, né, igual teve festa junina, através de vendas de camisetas, mas tudo era presencial, eles faziam isso daí presencialmente. Hoje eles não conseguem mais fazer isso daí. Né? Então, a gente pede até, quem puder contribuir com o Grupo Sol, o Roberto está aí, né? Que ajude o Grupo Sol, né? Que contribua, entre lá, @Grupo Sol, e tenta contribuir, você vai estar ajudando uma pessoa. Às vezes o seu propósito é esse, ou se engaje com o Grupo Sol. Entendeu? Vai fazer uma visita com eles, vai fazer um café da manhã que eles fazem, né, que é fantástico, eles preparam todos os lanchinhos, levam lá, distribuem para os moradores de rua. Então, às vezes, vai experimentando. Você quer descobrir o seu propósito de vida? Se mexe. Movimento. Vai fazer aquilo que você sempre teve vontade. Ajude uma pessoa, ou tenta colocar um projeto seu em prática, tenta fazer, ou, vamos dizer, experimentar um trabalho diferente. Se você não está contente, se você fala, porra, não tenho significado, não tenho propósito de vida, se for o caso, tenta mudar de emprego. Às vezes você não está insatisfeito pela onde você está. Então, se você não fizer um movimento, né, se você não fizer as coisas acontecerem, você fica naquele momento de fé que vai esperar alguma coisa cair do céu. E Maria Luísa, eu tenho certeza, né, que ao ajudar o outro, como a gente diz energeticamente, a gente ajuda a si mesmo. E não há culpa que resista a você ajudar a vida no outro e a si mesmo. Pode ter certeza. Então, quando eu convido vocês a se movimentar, a fazer esse processo de autoconhecimento, independente de como foi lá atrás a sua vida, de entender como é que foi, e aqui o Pico está,
demonstrando justamente isso, a infância, se foi difícil, se não foi, você chegou vivo até aqui. Se você chegou vivo até aqui, você tem a vida para onde objetivar. E aí a gente convida você a lapidar tudo isso, porque é um processo que tem começo, tem meio, como diz nosso mestre Tadashi, mas não tem fim. Vocês viram que quando o Pico chegou, o Fabrício chegou aqui no Futuro Consciente, ele praticamente chegou num caminhar já bem longo do processo de autoconhecimento. Mas eu tenho certeza que só ao criar, comandar a jornada de autoconhecimento do Futuro Consciente, alguma coisa aí também foi lapidada no seu autoconhecimento. Não foi não, Pico? Não, sem dúvida, pô. A gente aprende pra caramba. Então, quer dizer, a gente faz o movimento consciente, né? Os 5 minutos de prova. E dentro desses 5 minutos de prosa, vem 5 pessoas diferentes, né? Além de mim, mais 5 pessoas. Essas 5 pessoas trazem a visão da vida delas. E elas compartilham isso com a gente. Pô, querendo ou não, o autoconhecimento é isso, gente. Você não precisa passar por tudo na vida para aprender. Deixa os outros também passarem, aprenda com a experiência do próximo. Entendeu? Vai ver a história de vida das outras pessoas. Porque às vezes você não precisa passar pelo pior para chegar no melhor. Existe uma coisa que é o conhecimento. Vai ver o que está acontecendo, igual a gente tem todos esses vídeos no YouTube do Futuro Consciente, né? Vai lá, você imagina, você tem um executivo, o Otávio, que ele é um executivo internacional, ele é professor de gestão de pessoas da FGV. Entendeu? Então ele tem uma bagagem fantástica. Você tem a Vanessa, né, que é coach de desenvolvimento humano. A Juliana, agora a gente tem um monte de coisa para falar, né? A Juliana, ela é mestre reikiana, ela é terapeuta transpessoal, ela é farmacêutica, ela é bioquímica, já foi, né, Ju? Essas coisas. Mas também é doula. Então, quer dizer, cada um tem uma bagagem, tem muito estudo aí. Tem o Valtinho, né? Agora a gente tem a Fernanda Venturini. Pô, a Fernanda Venturini foi uma atleta, uma das melhores atletas de vôlei do mundo. Né? Eu acredito que ela ainda é considerada a melhor atleta de vôlei de todos os tempos, medalhista olímpica. Então todo mundo tem conhecimento todo mundo que passou por aqui dividindo o conhecimento, né? Então isso são ferramentas que você pode estar pegando e não tem que passar pelo o que cada um passou para estar passando isso para vocês. Então, é muito legal você falar isso, né? Que do passado a gente não tem como tirar ou modificá-lo, não é? Mas a gente pode trazer lições do passado. E é o que justamente as pessoas estão trazendo, né? Lições de tudo como ela vivenciou, os tropeços muitas vezes, para que você não precise tropeçar, né? Se conduzindo a iluminar um caminho que ela passou lá atrás, muitas vezes no escuro. E aí a Ruana pergunta assim, e como que eu lido com a culpa? É exatamente isso que a gente está falando, né? O passado a gente não modifica, a gente incorpora. Independente de como foi, não é? Você tira a lição disso. E a culpa, né? Eu falo, não vai lhe conduzir a nenhuma lição, muito pelo contrário. Então, o que eu convido, porque não é só ela quem está falando de culpa, né? Então, é legal a gente estar falando um pouquinho para orientar nesse sentido. Nada é por acaso na vida. E se aconteceu, é porque transformou você. E se você está aqui, é porque você superou aquilo. E você tem que, assim, levar isso como uma lição para o dia a dia. Uma lição para frente. Muitas pessoas você vai um dia poder orientar com aquilo que você fez. Raulina, desculpa, não tinha o seu final aqui, Raulina. E aí, a hora que você olha tudo isso do jeito que você fez, você tira a lição para não fazer mais, para não ser mais desse jeito. Não é, Pico? Você poderia continuar do jeito que você estava lá atrás, saindo todas as noites para brigar, e isso lhe ajudaria hoje se culpar de como você fez lá atrás? Não, é aquele negócio, né? Como eu falei antes, era do jeito que era para ser naquela época.
Mas aquilo foi o passado. Me arrependo? De uma certa forma, eu me arrependo. Mas eu também tive muito aprendizado. Isso não quer dizer que toda vez que eu saí para brigar, eu ganhei a briga, né? Às vezes eu apanhei. Mas é assim. Eu fui procurar isso. Isso aconteceu no meu passado. O que eu posso fazer? Eu não posso mudar o passado. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um presente e um futuro melhor. Então eu vou trabalhar nisso. Eu não vou ficar sofrendo no passado. Agradeço, às vezes eu peço perdão a mim mesmo pela falta de ferramenta que eu tinha no passado, né? Eu E aí reconheço os eu meus erros. Exato, Eu exato. Eu peço falo, não pede nem perdão. perdão e fala, sinto muito se naquele momento eu não fiz de uma maneira qual eu poderia ter feito com a bagagem que eu tenho hoje. Exatamente. É aquele negócio, né? Então, tudo isso, eu acredito que tudo isso que eu passei no passado me fez chegar até aqui. E vai me levar muito mais longe. Que é exatamente isso, né? A gente está passando isso, o futuro consciente nasceu, por quê? Porque eu passei por tudo isso. Eu vi as coisas que eu não queria mais. E eu vi que eu posso fazer um caminho diferente. É isso aí. Mandar um beijo, porque agora que eu reconheci, a Raulina é minha aluna, linda. É que não dá para eu ver as figurinhas aqui, é muito pequena. Que legal, tá todo mundo aqui. Fabrício, você tem 5 minutos para dar um apanhado geral sobre a jornada, né? Essa semana tem lives de todos os que vieram, né? Os profissionais, quem veio contribuindo com a gente. Como é que vão ser essas lives? Essa hoje foi a primeira, você responde tudo o caminho que você fez, mas os profissionais vão estar aqui. Então, o que é legal para que eles possam absorver o máximo dessas lives? As lives agora vai seguir a mesma sequência que foi, né? Amanhã é o Otávio, depois vem a Fernanda, a Vanessa, o Valtinho e depois a Juliana. Então, vão ser todas as lives, os horários das lives vão ser... vamos estar colocando de manhã nos posts da manhã. Por quê? Porque cada um são profissionais que estão aqui doando o seu tempo para colaborar. Então a gente também não pode pegar no meio do trabalho e fazer uma live. Todo mundo trabalha, então a gente vai ser de acordo com a disponibilidade de cada um. Tá? Por isso que a gente não fixou um horário de live, porque não são todos que vão poder estar presentes no mesmo horário. Tá? E o que eu falo para vocês? Acompanha. Acompanha as lives, porque são tudo conhecimento que eles estão dividindo com a gente. É fantástico, cada um deles né? tem um conhecimento lindo. Oi? A Kátia pedindo para ser à noite, que durante o dia ela trabalha. Mas tragam perguntas, tragam dúvidas. Eu aconselho, se vocês puderem, né, voltar lá no canal do YouTube, aproveita para se inscrever, porque a gente vai estar introduzindo mais vídeos lá, né, no Futuro Consciente. Mas assistam as lives, principalmente amanhã é o Otávio, não é? Então, se vocês puderem assistir os vídeos dele, anotem suas dúvidas, esmiuçem, eu falo, usufruam, né, da experiência deles e venham. Pode até enviar antes, se você quiser, a sua pergunta, né, que a gente já anota, já começa as ajuda lives bastante. respondendo isso. E outra coisa que é legal que você falou, Ju, acessando lá no YouTube do Futuro Consciente, se você vê, os vídeos são curtos, não são longos, né? A gente fez tudo de vídeo de 3 a 5 minutos. Para quê? Para você não perder muito tempo. Então, vamos dizer, mesmo que você esteja no carro, com um foninho de ouvido, colocar, escuta. São tudo histórias, são experiências de vida, são pessoas que foram atrás de conhecimento para estar compartilhando com vocês hoje. Não é verdade? É isso aí. O Instagram vai derrubar a gente aqui, então eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar contribuindo com o Futuro Consciente, um trabalho que eu, assim, particularmente, acho muito lindo, pois realmente tem mudado, tem dado o toque, né, de mensagens do fluir para as pessoas, e esse eu falo, um propósito maior no nosso dia a dia. Então, para mim, é muito positivo. Eu agradeço a oportunidade de contribuir. Quero mandar um beijo a todos os amigos, pois hoje é o dia do amigo, né? E eu falo, o amigo é aquele que em algum momento passou dificuldades com você, mas que continua aqui mesmo à distância ou até perto, possa estar te ajudando em cada caminhar. Eu falo que hoje meu grande amigo é o meu marido, então gratidão pela sua amizade.
por caminhar lado a lado, e eu espero que a gente possa contribuir ainda mais com vocês. Vem nova, não vai ser jornada, mas vem nova proposta de mais ferramentas para vocês. Contribuam, tragam as suas dúvidas, tragam os seus anseios para o seu processo, que a gente possa ajudar vocês. Não é isso, Fabrício? É isso aí, João. Então, gente, a gente está terminando agora, né? Vai ter essa semana de lives do 5 Minutos de Prosa, mas já a semana que vem a gente tem projeto novo na parada. Se Deus quiser e Ele quer. E Ele quer. Beijo no coração gente, de todos. Gente, um grande beijo. Um beijão, gente. Obrigado, Ju. Até mais. Vamos jantar, tchau, tchau. vamos Valeu, jantar. Tchau, Paulina. Beijo. Tchau, tchau.